O Brasil corre contra o tempo para construir uma economia de alta tecnologia e as universidades encaram a missão de converter o conhecimento acadêmico em negócios inovadores. No Unesp Ciência deste mês, confira a longa marcha das ideias inovadoras. Nós vamos mostrar duas histórias de empreendedorismo que nasceram na Unesp e mostram que, apesar das deficiências do sistema brasileiro de inovação tecnológica, é possível contornar gargalos como escassez de financiamento e falta de formação para os negócios. E o diretor-presidente da FAPESP, José Arana Varela, fala da importância da universidade em colocar seu conhecimento à disposição da sociedade. Começa agora o Unesp Ciência. Inovação. Este é o tema do programa Unesp Ciência deste mês. A nossa equipe de produção foi conversar com pessoas que impulsionam a pesquisa e a aplicação de produtos inovadores no mercado. O termo inovação é muito amplo. Então, a inovação sempre envolve mudança de comportamento da sociedade, porque a sociedade é que vai utilizar da inovação. Antigamente, na universidade, se preocupavam em fazer ciência o que a gente chamaria de pura, essa sim uma visão para aplicação. Hoje já se entende melhor esse processo de transferência do conhecimento para a sociedade, que é o que nós chamamos de extensão. Em políticas públicas, eu acho que a inovação é vista muito mais rapidamente. Se você inova, por exemplo, se você cria dentro de uma cidade, por exemplo, uma cidade, pode ser de porte pequeno, cidades de porte pequeno, médio e grandes, elas têm problemas diversos. Por exemplo, em saúde, pode estabelecer estratégias e formas de que a população seja melhor atendida no conjunto geral, mantendo os mesmos postos de saúde dentro da cidade. Mas um produto de alta tecnologia, não basta você mostrar que ele é viável, tem que ser também aceito pela sociedade. Muitas vezes ele é um produto novo que a sociedade, você tem que buscar a existência do mercado ou gerar esse mercado. Normalmente esses empreendedores de alta tecnologia são pessoas descapitalizadas. São pessoas que saíram recentemente da universidade, etc. Então, eles precisam buscar recursos. É o caso que aconteceu, por exemplo, com a Nanox, né, que é uma empresa que foi uma spin-off da Unesp, e que ela conseguiu esse capital de risco, ela teve sorte de conseguir isso e ela se desenvolveu uma empresa de sucesso hoje. A universidade muda devagar, ela é muito conservadora. Então, a sociedade, que é quem financia a universidade, ela tem que agir no sentido de cobrar mais. Uma das maneiras da pesquisa chegar até a população é através das agências de inovação. Ela foi criada no sentido de ser profissional e fazer a ligação entre o pesquisador da universidade e os empreendedores. A minha concepção era que essa agência deveria ser totalmente profissional, no sentido de você ter recursos humanos que entenda o processo de inovação, que entenda como depositar uma patente, como fazer uma busca para ver se tem anterioridade ou não, se aquilo realmente ninguém depositou essa patente no mundo, né? Porque é global, e também tem que ter aquele agente que vai colocar esse conhecimento, essas patentes, né, para disponibilizar para todos os empreendedores. Olha, nós temos isto, é uma vitrine. Isso tem que ser muito profissional, é um vendedor de tecnologia. Então, a agência é um órgão da universidade, mas é interface com o setor privado. Então, ele não pode ser nem da universidade e nem do setor privado. Tem que ter um status diferente.
A Agência Unesp de Inovação foi criada nesse sentido. E ela foi criada não como sendo passiva, no sentido de receber as demandas dos nossos professores, né, pesquisadores, e passar isso para a empresa. Depositar e vender para a empresa. Mas ela veio no sentido indutora, quer dizer, ela funciona mostrando para toda a comunidade, mesmo porque nós estamos numa mudança cultural nesse sentido, como nós dissemos, no sentido que os docentes da universidade vejam que a existência da agência vai facilitar o seu trabalho, como a coordenação da pós-graduação facilita o seu trabalho, como a coordenação da graduação facilita o seu trabalho. No próximo bloco, vamos acompanhar duas histórias bem-sucedidas de inovação: a pesquisa, as dificuldades e a formatação da empresa até o produto ser vendido para o mercado. O Unesp Ciência volta já. Um assunto que marcou o mês da revista Unesp Ciência foi inovação. Vamos conferir agora a trajetória do engenheiro químico Luiz Gustavo Simões e saber como a nanotecnologia pode ser aplicada no mercado em benefício da população. É bastante gratificante saber que você desenvolveu uma pesquisa e que isso não virou simplesmente papel que ficou parado na biblioteca. Gustavo é um aluno diferente, porque normalmente os alunos que vêm aqui na Unesp, eles querem ser professor universitário. Eles querem fazer o doutorado e em seguida seguir a carreira acadêmica. O Gustavo, logo que chegou aqui, falou: olha, eu quero fazer alguma coisa que no futuro eu possa utilizar esse meu conhecimento para abrir uma empresa. E nós vimos que a parte de nanotecnologia era algo que a universidade estava desenvolvendo e o Brasil não tinha produtos de nanotecnologia. Havia muita conversa, mas pouco resultado. Nós obtivemos um produto muito bom e submetemos à FAPESP esse produto como um primeiro PIB. A FAPESP viu que tinha possibilidades daquele material se transformar. Nós transformamos o conhecimento em riqueza para o nosso país, foi financiado e foi a sementinha para a criação da empresa do Gustavo, a Nanox. Mas como otimizar este produto nano no mercado? Otimizamos esse produto nano utilizando um produto que é extremamente barato, que é a sílica, nanopartículas de sílica, e essas nanopartículas de sílica nós colocamos prata. Prata é um agente altamente bactericida. Até aí tudo muito bom, muito contente, todo mundo feliz, mas ninguém tem um produto se não vende esse produto. A gente sempre trabalhou com nanotecnologia desde 2000 e nessa data surgiu a oportunidade de a gente submeter um projeto de apoio ao desenvolvimento tecnológico da FAPESP e daí montar a empresa para uma aplicação de materiais antimicrobianos com foco mais em superfícies metálicas. E desde então, em 2005, a gente já submeteu, ganhamos esse projeto, começamos a desenvolver a tecnologia e logo em seguida a gente preparou um plano de negócios para buscar investimento, para conseguir aumentar a parte comercial da empresa. Em 2006 nós fomos investidos por um fundo de investimento, por um fundo de Venture Capital, em 2006, e aí a Nanox realmente passou a se chamar Nanox, nos tornamos uma SA, e começamos a comercializar esses coatings nanométricos, principalmente para aplicações em secadores de cabelo, na área de beleza. Em 2012 a gente iniciou um processo para obter uma licença do FDA, que hoje os Estados Unidos é um dos maiores mercados para esse tipo de produto, e começamos essa internacionalização, já temos a licença agora,
e agora podemos exportar para diversos países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Mas até a empresa ou produto se consolidar no mercado, existe um longo caminho. Foi assim com Fabiano Paixão, que buscou um jeitinho americano de viabilizar seu produto. Durante a graduação, a gente faz iniciação científica, é comum em alguns cursos, né? E eu fiz iniciação científica, tinha duas oportunidades, uma em Bauru, na área de semicondutores, que o pessoal de Bauru é especializado, e aqui em Botucatu, porque eu morava em Botucatu, com o professor José Ricardo na área de biomagnetismo. Então eu optei por fazer a iniciação científica na área de biomagnetismo em Botucatu, devido à área e a aproveitar aquilo que eu já conhecia de eletrônica no curso técnico. Inicialmente comecei a acompanhar aquilo que era desenvolvido dentro do laboratório, que seriam equipamentos que produzem um campo magnético e você mede a resposta de um contraste magnético próximo a esse sistema. Então você ingere esse material ferromagnético, né, o paciente ingere ou o animal ingere, no caso de pesquisa, e você detecta a localização desse material dentro do corpo. Né? Então esse é o princípio de funcionamento da tecnologia. Inicialmente comecei a trabalhar em tentar desenvolver os sensores que já existiam, aperfeiçoar esses sensores que existiam. Posteriormente veio a troca dos sensores. Né? Então, durante a iniciação científica, eu substituí dos sensores que eram feitos por bobinas por um sensor magneto-resistivo. Passei 3 anos trabalhando, mais ou menos 3 anos trabalhando com essa linha de pesquisa, e ao terminar a graduação, fui fazer o mestrado. Então, já tinha bolsa do mestrado na FAPESP, enviou o projeto para o doutorado direto, a FAPESP aceitou e o programa de pós-graduação também aceitou para fazer o doutorado direto. Quando foi procurar o desenvolvimento da patente, não existia ainda o AUIN, que é a Agência Unesp de Inovação Tecnológica. Em 2008, eu fui para os Estados Unidos fazer um estágio no laboratório na faculdade da Vanderbilt University, em Nashville. Fiz o estágio lá e, coincidentemente, conheci um brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, que trabalhava na parte de negócios da universidade. E lá conversei com ele, apresentei o projeto, ele me perguntou se eu podia apresentar isso para um empresário dos Estados Unidos para avaliar o projeto. Conversei com o pessoal do Brasil, o meu orientador, se podia fazer todo esse processo, ele sempre deu carta branca para fazer isso. Conversei com esse empresário americano e ele colocou uma advogada para avaliar o projeto e ver se era patenteável. E isso foi feito. A advogada falou assim, então isso é patenteável, você volta para o seu país, faz a patente com a universidade e depois a gente vê como o processo para licenciar essa patente da universidade. Então isso foi feito e foi montada uma empresa nos Estados Unidos chamada PEX Medical Instruments, que licenciou a patente da universidade. No próximo bloco, vamos conhecer os produtos criados por Fabiano e Luiz Gustavo. O Unesp Ciência volta já. Há meio século, pesquisadores anteciparam várias inovações, do telefone celular até os televisores de última geração. Veja só. The philosophers who worry about science blotting out the human pleasures of life lose sight of the fact that the more labor-saving inventions, the more time we shall have to dream and dally. And here is some of the push-button magic that science is hatching for tomorrow. Electronically controlled kitchen equipment. Ice cubes at the touch of your finger. Suppose Buster is looking at his favorite educational program. And then dinner interferes. Heaven forbid. Dinner, Buster. Okay, Mom. All is not lost, because the magnetic tape will record it for him. Then after dinner, he can start it again just where he left off. Honeychild will need no babysitter. Television will reveal her every twitch and gurgle to her busy mother. Deepest night, but no more electric light switches to grope for. Just wave your hand.
and the walls begin to glow. This one may be a mixed blessing. You'll never be able to get away from the telephone. It'll be right in your pocket. Hello, honey, where are you? You'll think twice before you answer your telephone, if you want to use your video attachment. And to guess who this is, Joker, will belong to the past. You'll dial anyone in America direct as if he were the corner grocer. You'll have TV screens an inch thick on your wall. They'll show color pictures as big as you want in 3 dimensions. And so the atomic age was born, and a giant of limitless power was placed at man's command. High on the list of wonders already with us is the mechanical double dome, the electronic brain. This is the great know-it-all of the future. He, or it, is already able to add faster than the entire Income Tax Bureau, translate languages, to tabulate, evaluate, dissertate, innovate, recreate, inoculate, precipitate, not as yet, procreate. What, you may ask, is the application of these talents to the life of the common man? For the answer, let us call upon a common man. Agora, uma das novidades do momento e do futuro é a nanotecnologia. Você sabe como ela pode ser aplicada em diversos produtos? Os produtos antimicrobianos que a Nanox fabrica, eles são basicamente de 2 formas. Ou na forma de pó, que seria esse produto, que é um produto à base de prata, e a prata é o princípio ativo, e ele pode ser misturado em diversos produtos. Ou na forma líquida, nesse produto também contém prata, e ele está na forma líquida em água, e você mistura em diversos produtos, como por exemplo tintas para pintar casa, resinas, vernizes para pintar madeira, etc. Esse produto, a base de pó, a gente mistura isso no plástico para aplicações em plástico, e aí ele vira esse produto que a gente chama de Master Batch, que são grânulos de plástico com o produto em pó. Mistura esse produto com o plástico virgem e aí você obtém o tapete. Ou você pode misturar ele com produto virgem também e fabricar, por exemplo, filmes, embalagens para a gente guardar alimentos, para guardar carne, para guardar legumes, para guardar vegetais. Ou você pode fabricar esse outro tipo de produto para guardar alimentos também, que é um container. E aí você pode pôr arroz, pode pôr feijão, e nesse caso o produto ele aumenta o tempo de prateleira do alimento. Imagina você num salão de cabeleireiro pequeno, todo o ar que está no ambiente ele passa pelo secador de cabelo e vai para o cabelo do cliente. Nesse caso o secador bactericida ele mata e reduz em 50% a contaminação de bactérias e fungos que tem no ar e que vão para o cabelo do cliente. Outro produto que você pode fabricar, essa aqui é uma peça da geladeira, uma prateleira da geladeira, então você pode fabricar as partes internas da geladeira, misturando o plástico com o polímero virgem e aí você compõe a peça. Pode fabricar interruptores e tomadas com a propriedade bactericida, pisos imitando madeira. Esse é o tipo de piso que imita madeira, uma madeira que eles chamam de madeira ecológica, então, mas é a base de plástico. Você pode colocar o produto aqui também, ou em utensílios domésticos como escovas de dente, recipientes para você guardar as lentes oftálmicas, estojos escolares. Então o produto tem uma vasta aplicação no setor de plásticos. Custo-benefício também é fundamental para a viabilidade dos produtos. Os equipamentos que nós desenvolvemos precisam de um equipamento que é muito caro, né? Que então seria para cada sensor que nós colocamos nesse equipamento, precisa de um outro equipamento que custa $5.000. Então nós poderíamos reduzir o custo e tornar a tecnologia viável reduzindo esse custo desse equipamento que é um auxiliar para o funcionamento da tecnologia. Então, em 2005 eu comecei a desenvolver
o equipamento para substituir esse outro equipamento. Então eu fiz a eletrônica que conseguiu substituir esse equipamento de alto custo. Então trocou $5.000 por $30 por canal. O equipamento ele é formado por 2 bobinas de excitação e sensores de campo magnético. Nesse equipamento nós temos 36 sensores, uma matriz de 6 por 6 sensores. As bobinas são responsáveis por gerar um campo magnético alternado e os sensores medem esse campo magnético alternado. Então, a partir do momento que a gente passa um material ferromagnético próximo aos sensores, por exemplo, um comprimido ou uma massa distribuída, esses sensores vão detectar a presença desse material e a partir daí consegue fazer imagem magnética. Tá? Os sinais processados, captados por esses sensores, são enviados para uma eletrônica e essa eletrônica envia os sinais para um computador e nós temos as imagens magnéticas. As aplicações desse sistema. Por exemplo, nós podemos medir o tempo de esvaziamento gástrico no estômago de um ser humano ou de animal e a motilidade gástrica também. Então, tudo que for movimentando esse material ferromagnético dentro do corpo humano ou de um animal, a gente consegue medir. A outra aplicação seria, por exemplo, de um comprimido magnético. Então, a gente passando o comprimido próximo a esses sensores, nós conseguimos detectar esse comprimido e fazer a imagem desse comprimido. Quando ele está nessa forma, né, pontual, a gente vai ter uma imagem pontual e a partir do momento que ele começa a desintegrar, começa a abrir, a gente consegue ver a desintegração desse comprimido e fazer a imagem dessa desintegração dentro do corpo humano. A vantagem desse equipamento, principalmente, é não envolver radiação ionizante, que seriam os raios-x, por exemplo, né, e não ser invasivo. E, além de tudo, ser um equipamento de baixo custo. Aqui o equipamento está adquirindo a imagem de um comprimido magnético. Nós temos uma mesa 3D, XYZ, que faz um movimento adquirindo a imagem do comprimido em diversos pontos. Um fato bastante interessante nesse momento é que todo o equipamento próximo ao sensor não pode ser ferromagnético, ou seja, não pode ser metálico, porque senão origina o sinal para o sensor. Esse sinal que é adquirido é mandado para esse computador e você varre toda a região onde você quer escanear. A partir do momento que você termina de escanear, você tem a imagem magnética daquela região. Apesar de ideias inovadoras, o Brasil ainda ocupa o 81º lugar no ranking mundial de inovação. Para 2014, o governo anunciou 15 bilhões de reais para aplicação em crédito, subvenção e fomento à inovação. Hoje nós temos boas perspectivas com investidores que nós estamos conversando atualmente e eu acho que é bastante provável que isso alavanque rapidamente, mas é uma luta. E a gente trabalha como a parte científica, né, muitas vezes acaba sendo estatística e probabilidade, porque você tem que bater em várias portas para depois você encontrar alguém que financie. Felizmente nós temos muita alegria nesse sentido, porque, por exemplo, nós trabalhamos há 30 anos com a Companhia Siderúrgica Nacional e já dá um retorno anual, número deles, de 140 milhões de dólares ano. Nós já trabalhamos com o Wright Martins, nós trabalhamos com várias empresas, isso aí só dá alegria para a gente, porque nós estamos vendo que aquilo que a gente se desenvolve na Unesp está se transformando em produtos e nós estamos beneficiando a nossa sociedade. Além do conhecimento técnico gerado na formação de recursos humanos, nas teses, nas patentes, você tem uma aplicação real para o consumidor final, para as pessoas que inclusive recolhem os seus impostos e que parte desses impostos são destinados à inovação. Você pode ler esta e outras matérias na íntegra na revista Unesp Ciência. Acesse www.unesp.br/revista. Até o próximo programa!